É isso aí. Hoje estamos aqui no De Quebrada recebendo o Hamilton. Queria agradecer aí a sua participação, ter aceitado o convite. Obrigado a você, Fernandinho. Quero só agradecer. É um cara que tem muita história, é um cara que eu já acompanho há alguns anos aí, mesmo sem ele saber. Nós estávamos conversando aqui, conversamos mais de 1 hora antes de começar a gravar. Um cara que tem muita história, um cara abençoado aí de Deus. Glória a Deus. E eu queria agradecer verdadeiro de coração mesmo. Quando nós iniciamos o De Quebrada, você é um dos caras que, quando eu falei, tinha em mente, quando nós montamos, eu já tinha em mente de chamar pela história, né? Eu acredito que a história, ao falar, convence, mas a história vivida arrasta mesmo, né? Eu queria agradecer, valeu, obrigado por ter aceitado. Obrigado você, Fernandinho, por ter lembrado, né? De repente, feedback de Deus aí, lembrar de um pobre coitado. Não, pobre coitado. Queria agradecer mesmo, valeu. E fica à vontade, aqui não é uma entrevista. O De Quebrada, na verdade, é justamente para estar ajudando pessoas aí como nós, como vocês aí que estão assistindo, que passam por alguma adversidade, ou que está passando por algum problema e não sabe como sair, que vai se identificar com uma história ou com outra. Então, na verdade, o programa, né, o canal, o De Quebrada é esse. Eu queria agradecer. Hoje nós batemos 512 inscritos em menos de 2 semanas. Glória a Deus. Menos de 2 semanas aí do canal, né? Ainda muito novo. No Instagram, cara, mais de 2.000 seguidores. Top. Então, assim, começando ainda muito devagar, e você vê que os frutos estão começando a vir. Nós temos vídeos no TikTok que bateu 24.000 visualizações. Então, as coisas estão acontecendo. Eu queria agradecer, porque isso é feito para vocês, nós não estamos ganhando nada com isso. Pelo contrário, nós estamos investindo aquilo que nós temos, né? Recurso, porque tudo custa dinheiro, então estamos fazendo isso com amor aí para levar um conteúdo, entretenimento, mas também um conteúdo que possa edificar a vida de todo mundo aí. Show de bola. Então fica à vontade, você é de casa, literalmente. É um projeto que já deu certo, porque quando a gente coloca, quando alia Deus e a vontade de ajudar as pessoas, flui naturalmente. Sim, esse é o propósito do canal, né? Show de bola. E mesmo um dia você começar a monetizar, é pegar recurso, ajudar pessoas. Sempre Show ajudar pessoas. Me sinto honrado, né, pelo convite. Agradeço pelo convite. Não é nada. Bora pra cima, vamos parceiro. Tentar. É um ajudando o outro, amém, né? Amém. Hoje talvez eu dê algum feedback, amanhã eu estou recebendo. Deus faz assim, né? Exatamente. Um ajuda o outro e as coisas vão acontecendo. Exatamente. É isso aí, meu amigo. Conta um pouco de você, o que você faz, aquilo que queima no teu coração. Nós já conversamos pra caramba. Não sei se vai ter mais assunto, mano. Mais de 1 hora e pouco aí conversando, e que assunto e ficaria mais horas, né? Muito bom, com certeza, e cara. Conta um pouquinho aí. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha vida espiritual, né? Da minha vida cristã. Eu fui apresentado na igreja, né? Eu sou do norte do país, eu vim de Belém do Pará. Eu fui apresentado na igreja, né? Pela minha mãe quando era bebê. Só que nessas voltas que o mundo dá, né? Infelizmente, a minha mãe conheceu outra pessoa, meu pai era alcoólatra. Infelizmente, a gente saiu desse fluxo, vamos dizer assim, né? De espiritualidade, de estar alinhado com a palavra, de estar alinhado com Deus. E aí crescemos no mundão. Quando nós viemos em 82, né, para São Paulo, né, de Belém. Eu cresci ali na região central, ali, né, na Rua São Caetano, próxima ao centro ali da cidade, da Prestes Maia. E depois nós nos mudamos a 600 metros para frente, ali na região da Rua São Caetano, um pouquinho mais para baixo, né? E muita briga dentro de casa. Meu pai era alcoólatra, infelizmente, as brigas eram constantes e a gente cresceu naquele âmbito destrutivo dentro da nossa casa, né? Era triste ver aquelas condições. Eu lembro que uma certa vez, a minha mãe ela era costureira e era uma mulher muito aguerrida. Porque eu via minha mãe, eu ia dormir, eu via minha mãe costurando, Fernando, e acordava, minha mãe costurando. A minha mãe, ela parecia que ela estava 24 horas ligada no ar. Mas por quê? Para sustentar os filhos, porque, infelizmente, por causa do vício, e quem vive o vício do álcool sabe, né? Que, infelizmente, o dinheiro é uma torneira aberta por esgoto. É isso mesmo. Você não vê aquilo dentro da sua casa, não vê aquilo crescendo. E ela, em contrapartida, corria atrás, né? Para sustentar os filhos e tal. Só que era uma briga constante, né? Porque ele era nosso padrasto, não era nosso pai. Sim. E era todo dia tal essa briga. E uma vez eu cheguei para ela e falei: olha, mãe, infelizmente a senhora escolheu, com 10 anos, Fernandinho, infelizmente a senhora escolheu o destino da senhora, só que eu vou escolher o meu. Antes dos 18 eu vou sair de casa.
Só que teve um processo, né? Com 10 anos de idade também, meu irmão veio de Belém e nos apresentou Jesus Cristo. Ele nos levou lá para Deus é Amor, ali no Glicério, né? E já falecido, né? Eu até me fugiu o nome do pastor à época, faleceu há 2 anos atrás, né? Davi Miranda. Miranda. Canelinha de fogo, man. Aí eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. E eu fiquei na Deus é Amor dos 10 anos aos 12 anos, né? Depois eu me transferi para a Assembleia de Deus, ali no Bom Retiro, o pastor Jabes de Alencar, também assembleiano, né? Sim. Então, ou seja, dos 10 aos 16 ali. E com 16 anos, houve vamos dizer assim, um relacionamento que estava começando a nascer dentro da igreja, só que a gente não tem com 16 anos, sem uma família estruturada, você não tem um conhecimento bíblico das coisas que podem acontecer dentro da igreja, né? E aí tinha um relacionamento que estava nascendo dentro da igreja, só que a menina era um pouquinho mais velha, tal. E aí eu estava lá, tal, sentado, e eu sentei do lado dela, e veio uma terceira pessoa e pegou na minha mão e falou: aqui não é lugar de criança. Fernando, eu nunca mais voltei para a igreja, porque eu fiquei com vergonha dela, né? Sei. Aí, amigão, minha vida, eu casei com 17 anos, casei muito cedo, porque na verdade eu queria fugir de casa, daquele ambiente terrível. Hostil mesmo. Exatamente. Que o álcool traz, que destrói famílias. Então, assim, eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos. Só que casar sem Deus infelizmente, você não ter conhecimento, né? A questão do que nós estávamos conversando da corda de 3 dobras. Sim. Você e sua esposa são 2 partes integrantes, mas Deus é ali que dá força. Uma corda de 3 dobras, ela é muito mais difícil de ser quebrada, de ser desatada. E assim, eu sempre tive problema com mulheres e comecei a sair com outras mulheres, tal. E aí chegou um ponto que eu não estava cansado daquela vida, né? Eu sempre fui assim, uma pessoa que eu falei, 880. Aí eu cheguei para minha ex-mulher e falei para ela, falou: olha, está acontecendo isso, isso e isso. E foi onde praticamente acabou o relacionamento, né? Eu e a minha esposa, minha ex-esposa. E aí eu tentei ainda por mais 2 ou 3 anos, foi onde eu conheci a Bíblica da Paz, onde eu comecei a frequentar a Bíblica da Paz. Aí eu tentei por uns 2 anos reatar meu casamento, só que eu não tinha conhecimento, também não me aprofundei tanto dentro da igreja, embora eu buscava muito a Deus. Foi uma fase muito legal, porque eu comecei a buscar a Deus, eu li a Bíblia em 6 meses, eu buscava o Espírito Santo, só que não houve o perdão. Eu assim, não é uma questão de julgamento, eu entendo isso. Sim. Não houve o perdão por parte dela, né? E infelizmente o casamento acabou. E aí eu casei com a minha esposa. A gente já vai fazer 14 anos de casado. Que bem isso. No papel vai fazer 7 anos de casado. E assim, voltei depois, né? Me separei, casei de novo, voltei para a Bíblica. Graças a Deus, começamos um trabalho ministerial dentro da Cracolândia, algum tempo depois. E o interessante desse trabalho ministerial, Fernando, como Deus planta a semente na vida das pessoas de uma forma bem interessante. Esse trabalho ministerial começou quando eu tinha 6 anos de idade. Olha só. Muito lá interessante. atrás, né? Lá atrás. Só que eu não entendia. Eu tinha sonhos praticamente que semanalmente. Eu saía num local, na Estação da Luz, no trem ali, no metrô da Estação da Luz, eu saía e via centenas de pessoas se drogando. Mas só que à época não existia Cracolândia. À época, lá na década de 80, quando eu tinha 6 anos, as pessoas, a moda era usar a questão da cola, a meninada cheirava cola, e era lá no Vale do Anhangabaú. E assim, Deus plantou nessa época, né, esse ministério que eu trabalho até hoje, que é a Cracolândia. Eu comecei a querer fazer alguma coisa dentro da igreja, né, há uns 6, 7 anos atrás, e aí eu vi lá no letreiro, né, Ministério da Cracolândia. Falei, caramba, mano, acho que eu vou nesse ministério aí. Aí deixei passar.
né? Não fui no dia. Aí eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num local destruído, completamente destruído. Caramba. Aí eu olhava para aquele local assim e via uma pessoa e batia no meu ombro. E falava, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa, eu quero te levar num lugar ali. Aí eu chegava em um prédio, e o prédio completamente destruído, Fernando. E aí eu via 2 pessoas descendo, e eram 2 homossexuais. E tinha uma outra pessoa que estava trocando ali alguma coisa e tal. Aí eu acordei. Aí eu pensei, trabalhar com homossexual, eu acho que é isso. Aí passou um ano, cara. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer alguma coisa, ficou aquele estagnado, correria da vida, tal. Aí de novo o letreiro. Caramba. Ministério da Cracolândia. Eu falei, eu vou visitar esse ministério. Aí isso lá na Bíblica ainda? Isso, da Bíblica da Paz. Eu estou na Bíblica há mais ou menos 15 anos, né? Aí eu peguei e... Aumenta o retorno, filho, do microfone, pode falar. Aí eu peguei e fui no Ministério da Cracolândia, numa sexta-feira. Aí eu cheguei, o sonho, eu vi o lugar todo destruído. Aí uma pessoa pegou e bateu no meu ombro, falou, vem aqui que eu quero te levar no lugar. Eu vi os 2 homossexuais descendo e vi aquelas pessoas trocando papelote. Aí eu entendi que era droga, que era ali o ministério que eu tinha que trabalhar. E ali, graças a Deus, para a glória de Deus, a gente está até hoje, né? Tentando aí... um dia alguém estendeu a mão para mim e falou, vem cá que você está no rumo errado, deixa eu te orientar. E hoje a gente tenta... E é um ministério abençoado, né? Para a glória de Deus. Eu tive o prazer, é lógico, é um ambiente hostil, de muita dor, né? Para quem tem um parente que usa droga e um dependente químico sabe que é complicado. Mas eu digo prazer porque é um ensinamento, né? Quando nós visitamos, eu tive o prazer o seu ministério participar. Participei, se não me engano, 2 vezes de ir na Cracolândia e foi um ensinamento tão grande, cara. Foi uma bênção de Deus, fantástico. De você ver o que você faz ali, né, Hamilton? Porque assim, o ministério não é fácil, né? A gente sabe que o teu ministério, você está à frente, não é fácil. E ali ainda mais, né? Porque nós estamos lidando com uma coisa, você tem um ministério na igreja, você lida com pessoas cristãs, e mesmo assim, às vezes, é muito difícil. Imagine você lidar com pessoas que são dependentes químicos. Muitos ali já não tem nem mais a razão ali, né? Por causa do uso da droga, do uso do álcool, né? Até muitos que nem são mais reversíveis alguns danos que tem, né? Devido ao uso excessivo do crack. Infelizmente. E você ali à frente. Então, assim, eu tive o prazer, para mim foi um aprendizado muito grande ter passado, né? Ter visitado ali. E quais são as dificuldades que você enfrenta, né? Lógico que nós estamos numa pandemia, o ministério, você falou agora há pouco, que está pausado, não acabou, está pausado justamente, né, por determinação do governo e como um bom obediente servo do Senhor. Amém. Né? Está fechado, está parado devido à pandemia, mas não acabou. Qual que é a dificuldade que você via ali quando você estava, né, a todo vapor ali mesmo, totalmente atuante? O que você via ali? A dificuldade, o obstáculo, não é uma dificuldade, mas um obstáculo? Porque eu imagino que devia ter muitos, né? Não é fácil. Sim. O Ministério da Cracolândia, a primeira coisa que você vai lidar ali é com o espiritual. É muito forte. Sim. Muito forte. Acho que é o primeiro lugar, hein? O primeiro ponto ali. Sim, com certeza. Então, assim, revestimento, Fernando. Revestimento. Você tem que buscar. Você não pode chegar ali. E outra coisa, não vá errado. Porque o Ministério a Cracolândia é um ensinamento para todas as áreas. Seja física, seja mental, seja espiritual. Por quê? 9 em 10 pessoas na Cracolândia, porque a gente tem a falsa impressão que o crack ela é a balada errada. Nós temos a falsa impressão, sim, claro, o caso eu fui na balada errada, tal, mas o crack tem uma história por trás. Sim. O crack, a cocaína, ela tem uma história por trás. E na Cracolândia, dentro da Cracolândia, eu te diria que 8 em 10 são cristãos. Caramba. 8 em 10 são cristãos. Você começa a conversar com as pessoas ali. Eu era presbítero. Eu era pastor. Caramba. Eu era isso. Chega a entristecer o coração. Eu não sabia, você fizeram, não sabia. Não, exatamente. Eu chego lá, tem vezes sabia que tinha alguns, mas não nessa porcentagem tão alta. A porcentagem é alta. Infelizmente, a porcentagem é alta. E dentro dessa porcentagem, também, agregado a isso, problema familiar, âmbito familiar. Meninas que foram estrupadas pelos pais, avós, tios.
Não só meninas, mas meninos também invadidos sexualmente, psicologicamente. Caso tem milhares, centenas, 6, 7 anos de Cracolândia, tem centenas de casos. Tinha 2 meninas e eram gêmeas, e elas estavam recém-chegadas na Cracolândia. Foi até uma das últimas vezes que nós fomos no ano retrasado, do ano passado. E aí eu perguntei para elas, mas o que vocês estão fazendo aqui? Por quê? Eu falei, olha, nós perdemos o nosso pai, nós perdemos a nossa mãe, e a família não acolheu. E a Cracolândia, Fernando, a Cracolândia, ela te abraça. Ela abraça, ela é confortante para quem está precisando. Não só o abraçar espiritual, sim, porque aquilo, ela quer te prender naquilo. Com certeza, escravizar, né? Exatamente, escravizar. Ela quer te prender naquilo, mas ela abraça também porque ali é um pelo outro. Ali há todo um respeito, é uma coisa impressionante. Mexeu com um, você mexeu com todo mundo. Exatamente. Né? Pode tá todo mundo doido, exatamente. Mas... um dia eu sempre levei minha filha, desde os 4 anos de idade eu levo a minha filha lá. E tenho um respeito muito grande por crianças que não são usuárias. Elas são conhecidas lá como anjos. E aí tinha o mochila, né? O mochilinha, que é o observador, vamos dizer assim. Ele estava lá e viu minha filha. E ele começou a falar para o pessoal, galera, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo. E a galera meio que não obedeceu. E aí passou 5 minutinhos e falou, galera, olha o anjo e tal, e ninguém obedeceu. Aí ele pegou, vocês não vão respeitar? Entrou, demorou 5 minutos e eu só observando com ela pertinho e tal, e eu já sabia como é que funcionava, então eu deixei ela aqui até para não atrapalhar o fluxo deles lá. Afinal, eu estou invadindo o terreno inimigo. Sim. Então, eu que tenho que tomar cuidado. Não é chegar batendo na porta, dando chute. Sim, então, tem que ter todo o respeito e tal. Cautela, e também né? respeitar, exatamente. Mas aí ele trouxe, eu acho que o traficante, o cara estava todo encorrentado. Vocês não vão respeitar o anjo. Pá, dando tapa no cachimbo de todo mundo e tirando maconha da mão de todo mundo e dando tapa. Então, assim, tem toda uma hierarquia, a Cracolândia, e isso tem que ser respeitada lá. Tem que ser uma coisa... A regra é assim, ó, você está aqui, é assim, assim, assado. Então, é fantástico por isso. Uma coisa que eu tiro o chapéu, quando eu fui a primeira vez, fui eu e minha esposa, e foi algo, depois de convertido, algo mais extraordinário que aconteceu na minha vida, de aprendizado, devido a tudo que eu já passei e tudo mais. E aí eu lembro que eu estava com relógio, carteira, celular, e você no dia não estava, não sei por qual motivo... Não sei, mas não estava. E tinha outro rapaz, eu não me recordo do nome dele, mas eu lembro que eu falei, você precisa tirar? Ele falou, não precisa tirar nada. E, cara, sempre nós andamos no meio, né, todos com a camiseta, Ministério Cracolândia, da Igreja Bíblica da Paz. E, cara, você com relógio, com celular, com a carteira no bolso de trás. Nós ficamos lá 1 hora, 2 horas, eu não me recordo, mas assim, ficamos bastante tempo. E assim, um respeito, né, por ali, nós estávamos querendo fazer o bem, levava sopa, se eu não me engano, né? Levaram sopa e todo mundo na fila, e se tinha alguém que tentava passar, o outro, peraí, eles mesmos lá se organizando. Exatamente. E assim, é tremendo como que é, né? Só quem está lá dentro. Uma coisa é você ver passando de carro, outra coisa é você ir de uma maneira... Né? Não agredir eles, mas fazer o bem. Sim. Agredir, porque agredir não é só fisicamente, né? Porque às vezes você vai pegar um celular, vai gravar, você se sente agredido, né? O agredir não precisa ser um tapa na orelha, vai muito mais além disso. Eu não vou qualificar uma ou fazer comparativo, pelo amor de Deus. Cada um tem um feedback de Deus e trabalha da forma que tem que trabalhar, que acha que tem que trabalhar lá. Nós temos a honra, para a glória de Deus, tudo aqui é envolto de Deus. Eu costumo dizer que eu não lidero nada, quem lidera é Jesus Cristo, a gente só gerencia, né? Então, assim, se ele não estiver à frente, amigão, eu nem saio de casa. E mais para frente eu vou até falar a respeito disso, uma passagem que teve disso. Então, assim, a gente só gerencia, então é tudo dele. E, para a honra e glória de Deus, a única igreja de São Paulo que pode entrar dentro do fluxo é a Igreja Bíblica da Paz. Tudo para a glória de Deus. Sim. Houve um caso lá, uma vez, que é natural trocar traficante na Cracolândia, né? Sim. Porque a polícia está sempre prendendo, está sempre tem um giro, né? Então tem um giro. E nós fomos, e aí eu fui com um amigo maravilhoso, né? 2 amigos maravilhosos que eu tenho dentro do ministério.
Eu fui com ele e aí o traficante não deixou eu entrar. Veio o cara aqui, o olheiro, tal, falou: hoje você não vai entrar. Hoje não é para você entrar aqui, não. Falei: querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou há 4, 5 anos aqui, tem uns 2 anos que a gente está entrando dentro. Mas hoje você não vai entrar, que não sei o que tal. Aí eu já olhei lá para dentro, que a gente sabe que tem um cara que fica comandando lá dentro. Aí eu olhei para ele e ele fez assim. Não. Aí eu falei: ó, dá esse recado para ele. Quem está vindo aqui não sou eu, não é o Hamilton, não tem nada a ver comigo. Por mim eu estava em casa comendo pizza com a minha família, amigão. Ou você acha que eu gosto de estar aqui? Fala para ele que hoje ele fechou a porta para Jesus Cristo, não foi para mim, tá bom? Só dá esse alô. E ó, não volto mais, tá? Passada uma semana, Fernandinho, não fui pro fluxo, man. Fui na lateral, fui lá distribuir o pãozinho com mortadela, ou era sopa na época, não sei, a gente estava levando no dia. Mandaram chamar. O cara quer falar com você. Aí peguei, entrei lá dentro, falou: ó, o cara pediu desculpa aí e tal. Aí falou: pô, quando for o pessoal da camisa vermelha aí, a galera tá liberada para entrar. Então, assim, a Cracolândia não é o dia, é o que você viveu na sua semana. Sim. Todo o processo semanal, mensal, quiçá anual. Não é o dia, hoje eu vou para a Cracolândia. Não. Tem todo um processo espiritual, jejum, busca, porque não somos nós. É totalmente espiritual ali, né? A Cracolândia é 100% espiritual, querido. Sim. As pessoas estão alcoolizadas ou estão drogadas e quando Deus quer falar, elas ficam normal. É uma coisa impressionante. Sobe bem. Eu vi isso, hein? Eu vi Sobe isso, bem. cara. Eu vi isso. As pessoas, muitas igrejas, infelizmente, falam que hoje nós não vivemos dias de igreja primitiva. Querido, você não fez a oportunidade na sua vida de viver igreja primitiva. A Cracolândia é uma oportunidade de viver igreja primitiva. Eu vi, presenciei algumas coisas que, assim, fala: caraca, não existe. Existe, é real. É real. É um mover, tanto que é espiritual, que você vê os governantes, na política, tenta fazer de tudo. E olha que tem bastante recurso financeiro, eles têm tantos especialistas, né? Nada contra especialistas, mas assim, você vê que é totalmente espiritual que não consegue. Ele não consegue acabar. É difícil. Você vê todo prefeito, o governador, é sempre a promessa de campanha, mas não consegue acabar, porque é totalmente... Infelizmente é um problema também de má gestão. Sim, mas o espiritual também conta muito. Não, com certeza. Mas o espiritual, onde ele ataca? O que Jesus falou? O reino do céu das crianças. Aonde é que ele ataca? Lá embaixo, sim, lá na fonte. Sim. Ou com problema familiar, sim. Ou problema interpessoal com um amigo, com alguma coisa. Eu fiz até uma analogia, outro dia, eu comigo mesmo, lendo a palavra, que o inimigo ele usa, ele é igual um time, não tem categoria de base? Sim. Ele vai ter categoria de base, vai estar treinando para um dia chegar lá. Exatamente. E aí, às vezes, você vê um onde filho... você está formando o que você vai ser. Exatamente. Na adolescência, uma criança, aí aproveita de repente um lar meio destruído e as coisas, ele vai tá só. Exatamente. Porque o diabo também faz gestão. Com certeza. Né? O diabo também ele faz gestão. Com e ele está fazendo a gestão porque ele está vendo lá na frente. Até um dia na Bíblia da Paz, em uma das conferências, não vou me recordar o pastor, mas isso eu guardei até hoje. Eu não guardo muitas coisas na mente, não, mas isso eu guardei. Fez a analogia de como o diabo age. Não sei se você vai se recordar do lobo e o esquimó, como ele caça o lobo na época da geleira. Você lembra? Devo não lembrar, mas eu tenho o mesmo problema. A história é o seguinte: guardar na época da geleira, lá, não sei quantos graus abaixo de zero, e para caçar fica muito difícil. E o esquimó, o que ele faz? Ele pega uma faca e ele lambuza no sangue de uma ave, alguma coisa, porque até a alimentação fica difícil na época da geleira. Ele põe no gelo a faca para cima. Lembrei, e faz um montinho em cima. E ali aquele gelo, aquele sangue começa a passar, né? Porque o gelo começa a puxar. E o lobo, ele sente o olfato de, quilômetros de distância. Não me recordar quanto, mas é quilômetros de distância. O esquimó se afasta também a quilômetros de distância e fica só com o binóculo vendo ele passar horas. Porque o lobo, ele fica muito ressabiado nessa época. Ele sabe que ele é presa fácil. E aí, passa muitas horas, ele vai lá e começa a sentir o cheiro, começa a lamber, porque também está com fome, porque está escassa a comida. Ele começa a lamber aquele gelo, lamber. Ele chega, ele está tão fissurado por comida, que há muito tempo sem comer, ele começa a cortar a língua na navalha da faca. E aí sai mais sangue, ele acha que é alimento. E ali, muitas horas, aquele processo, ele começa a lamber, estoura a própria boca dele. Ele acha que é alimento porque está congelado, adormece da dor, ele tem hipoglicemia e tudo mais, e o lobo morre. E aí o esquimó, o processo é horas. Meu esquimó pega o lobo, caçou o lobo. E no mundo espiritual é assim.
o Satanás ele não está preocupado com quanto tempo vai demorar para ele te acabar com a tua vida. Exatamente. Ele tem todo o tempo, por enquanto, né? Ele tem todo o tempo. Ele não dorme 24 horas por 48 ali, tramando contra a tua vida, só esperando você, na hora da escassez, lambear o montinho lá, achando que é alimento. Exatamente, é o que a palavra fala, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se não me engano, em Coríntios, salvo engano, que eu sou péssimo para gravar versículo bíblico, né? Fala, né, que um pouquinho de fermento ele leveda toda a massa. Ele só quer um pouquinho, ele não quer a massa inteira, porque ele sabe que ele introduzindo, ele entrando. O inimigo habitou o céu, amigão. Às vezes a pessoa fala, tô tendo problema com a ideia. Eu falei, irmão, Deus teve problema no céu, amigão. Então, assim, ele sabe as estratégias. Então, a gente que está vigilante constantemente, continuamente, senão... Eu lembro até hoje dessa analogia e guardo. Eu já fiz algumas palestras em casa de recuperações, por onde eu passei. Eu sempre levo essa analogia do lobo, que é a pura realidade, cara. Exatamente. É uma brechinha só. Exatamente. Só uma brechinha. Exatamente. E, infelizmente, Fernando, nós, como seres humanos, talvez, eu costumo dizer para as pessoas, por exemplo, a impressora aqui. Você pega a sua impressora, você liga no seu computador, ligou tal. Só que ela tem dezenas e centenas de funções que você sequer sabe porque você não leu o manual. Celular, você pega um celular, você tem centenas ou milhares de funções, porque você não leu o manual, e assim com todas as coisas. Nosso problema é esse, irmão. Exatamente. Nós não lemos o manual. Nós temos milhões e milhares de funções e maneiras de nos blindar disso, só que a gente não lê o manual. Às vezes o manual está lá aberto no Salmo 91, no Salmo 23, ou em alguma palavra, só que está parado, é simplesmente uma palavra. Tem a Bíblia lá, mas se você não abrir e não ler... Se você não abrir e não ler, porque lá você vai falar, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, não confieis em homens nem em cavalos, porque o teu socorro vem do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. E a queda vem como, man? A queda vem através do... Fernando, eu acho que não é legal, você não está legal aqui, você não canta bem, você não prega bem, e aquilo entra dentro do teu coração, e aquilo vai crescendo de certa forma, quando você vai ver... Muito prazer, Cracolândia, irmão. É isso. Muito prazer. E assim, às vezes quem é de fora pode perguntar, mas como? Como que deixa eu chegar nesse ponto? Deixa. Fernando, o inimigo ele é astuto. Sim. Eu não tenho problema, nunca tive problemas com droga, já fumei maconha, já lança perfume, eu tomava banho, não cheirava, ficava 4 dias dentro do carnaval da Portuguesa. Mas não era uma coisa, eu gostava de curtir, balada, mulherada, tal. Eu gostava, mas não era uma coisa que me aprisionava. A maconha mesmo, eu fumava, mas eu ficava mais bobão do que eu já sou. Então eu falei, não, isso aqui deixa de lado, deixa quieto. Só que aí ele trabalha na tua fraqueza. Sim. Ele vai trabalhando na tua fraqueza. E isso aconteceu comigo. E ainda assim, na Cracolândia, dá um tapinha. Você é forte, nunca foi. Sério? Sério. Caramba, meu. Dá um tapinha. Mas o que? De oferecer para você? Oferecer, mas não uma pessoa, soprar. E aquilo foi instigando. Mesmo eu fazendo o trabalho evangelístico, Fernando. Aquilo foi me instigando, foi me instigando. Eu falei, realmente, mano, isso aí eu já experimentei maconha, já esperei. Qualquer dia eu vou provar isso. Eu falo, opa, volta pro... Puxa de volta aqui. Mas é importante você falar isso, porque todos nós passamos por isso, hein? Com certeza. Você que está assistindo e fala que, não, sempre já tivemos pensamentos negativos de falar. Exatamente. Qual que é? É o inimigo, porque nós temos que ter nós temos que ter esse segmento de saber quando é a voz do mal. E esse não é o meu problema. Sim. Não é o meu problema, não é o que eu tenho que correr. E ainda assim ele queria me oferecer aquilo. Sim. Porque o crack, né, infelizmente, cientificamente falando, primeira pedra, amigão. 20 segundos chegou no cérebro, quero mais. Primeira pedra. É um ou outro, até você me falou aí da sua experiência, né, com o crack e eu fiquei até surpreso, falei, pô, legal, ele não achou o crack careta. Eu já fui muito louco no passado, graças a Deus, cara. E cientificamente é provado, você provou a primeira pedra, ele já pede a segunda, cara. Nunca tive problema. A gente tá galgando aí, vamos dizer assim, né, na odontologia, tá estudando um pouquinho medicina, né, agora, tá só iniciando, pelo amor de Deus. E a gente acaba vendo a questão do cérebro, o funcionamento do encéfalo, do bulbo, essas coisas. E assim, é igual a maconha, TDAH, tetrahíbridos cannabis. Ela vai te viciando, aí ela começa a te querer mais, puxar mais. Infelizmente, a nossa sociedade, Fernando, ela produz alguns super-heróis aí,
me perdoe quem goste, ela produz uns Cazuzas da vida, elas produzem um Marcelo D2 da vida, elas produzem um Chorão da vida, e para o jovem ter aquele espírito, o cara canta demais, olha a vida do cara que era uma agitação, para o jovem isso acaba sendo um estímulo para buscar o desconhecido, buscar novidade. E aí, infelizmente, isso que a mídia prega, isso que a mídia vende para os nossos jovens, de que o Cazuza é o superstar, aí o cara lança um filme do Queen, do Fred Mercury, legal, o cara é um superstar, mas era uma vida degradada. Sim. Olha como ele acabou, como o Cazuza acabou. Sim. Era um cara gênio na música, tudo mais, mas... Né? Ninguém fala, tira o poder artístico. Sim. Mas como o Cazuza acabou? Sim. Como o Fred Mercury acabou? Como o Chorão acabou? E eu vou ser bem sincero, eu conheci o Chorão em Floripa. E na época nós ficamos doidos juntos a noite toda. Eu conheci de estar junto. Eu trabalhava na Motorola, isso no ano de 2008, se eu não me engano. E eu fui para Florianópolis. Eu tinha um tempo que eu separei da mãe da minha esposa, que é a minha esposa mesmo. Fiquei 6 meses separado. Eu fui para Florianópolis, que eu tinha feito mecânica automotiva no Senai. E eu conheci os caras que moravam em Florianópolis. E eu separei, eu peguei uma bolada de rescisão na época da Motorola. Eu liguei para um amigo que mora lá, que era tudo local, mano, que ele sempre me chamava. Mano, posso para ir? Pode vir. Eu fui de moto. Peguei minha moto, fiz a mochila e fui para Florianópolis. E lá o pessoal era, os caras eram a relação pública de Florianópolis, e nós fomos numa balada chamava New Time, fora da ilha, e show do Charlie Brown. E os caras eram tudo amigos do segurança, não me engano, era parente do chefe da segurança. Acabou o show, nós caímos pro camarim, passamos a noite toda com os caras da banda chapando. E assim, era um cara muito extraordinário, eu gostava muito das músicas dele. O cara, como músico, era muito profissional, mas infelizmente como pessoa você vê qual foi o fim, né? E normalmente o usuário ele não é uma má pessoa, ele não tem uma má índole, né? Sim. Só que assim, o que eu quero dizer é o que eles vendem. Olha, experimenta isso, olha só, o cara é superstar. Olha o que isso produz um efeito nos nossos jovens, nas nossas crianças, que a gente tem que policiar, nós como jovens. Sim. É como lá na minha década, a gente está um pouquinho mais passado, né? Lá na década de 80, você viu o cavaleiro em cima do cavalo, puxando aquele horizonte lindo. Malborão. Foi batata, amigão. Comecei a fumar. Queria ser aquele cara do cavalo. Então, isso a gente acaba assimilando na vida da gente. É uma coisa muito importante você estar falando isso, porque assim, toma cuidado com o que você vê. O que alegra o teu coração. Porque muitas vezes as coisas do mundo, e já fala que a porta é estreita, né, para as coisas de Deus. Toma cuidado, porque às vezes aquilo que parece ser bom nem sempre é bom. Porque tudo vem num banquete, né? A lentilha, o banquetão. Às vezes o mundo coloca na nossa frente como se fossem coisas boas, e não é. É destrutivo. E só quem passou por isso, e eu estou falando sempre porque eu tenho experiência nisso, sabe. E outro dia, até comentei antes da pandemia, comentei com a minha esposa, a gente estava aqui perto da Dumont Village, os barzinhos tudo lotados, as meninas tudo bonitas, não sei o que, dançando, todo mundo bem arrumado. Eu parei o carro, farol e vi aquilo, e fiquei olhando. E aí eu falei para minha esposa, parece até que eles são mais felizes que a gente. Parece que eles são muito mais felizes que a gente, cara. Todo mundo bonito, sorrisão, lindo, todo mundo rindo, as meninas bonitas, os homens tudo bem arrumado. E de você olhar aqui e falar, nossa, eles são mais felizes que a gente. Sexta-feira, 10 horas curtindo com a galera. E eu, às vezes, 10 horas do sofazão. Né? Você vendo um filme, ou às vezes nem vendo nada, trocando ideia com a mulher. E de você olhar e falar, não, eles são mais felizes que a gente. E é um engano, cara. Exatamente. Porque eu já estive lá, numa sexta-feira, curtindo ali. Eu já estive. E aí eu vejo e falo, é engano. Aquilo ali é um engano. Você está vivendo no engano, achando que é a felicidade, mas assim, aquilo ali é só uma vitrine. Depois que fecha as cortinas e apaga as luzes, exatamente, tem o depois. Né? Exatamente. Fica até um convite, né? Ninguém está falando, vai, até porque a palavra fala que não é por força nem por poder, mas pela suave presença do Espírito Santo. Nós já vivemos isso. Sim. Eu já vivi a noitada, eu já vivi a balada. Eu posso afirmar, e eu te garanto, Fernando, que o ápice, que a maior alegria, é quando a gente está ajoelhado, orando a Deus. Sim. É uma coisa assim, mas quando você busca de verdade, quando você deixa Deus se permitir Deus entrar na sua vida. Não dá para trocar por balada, não dá para trocar por cerveja. Eu bebia, cara, bebia muito, tomava cerveja, adorava aquelas long neck. Aquilo gelado é bom. Quer dar uma lambida, né, Fernando? Aqui, ó. Toma. O negócio agora é água. Tem todinha aqui, quer todinha? É verdade, tem mesmo. Então, assim, nós já vivemos ápices, né? De
de droga, de álcool, de mulher. E, cara, Sim. experimentando hoje Jesus Cristo não tem nada Não melhor. tem nada nada igual. substitui a presença. Nada Exatamente. substitui. Trabalhar para Ele é fantástico. Verdade. É fantástico. E até uma coisa que eu ia te perguntar, você já tem mais tempo de convertido do que eu ainda sou novo, indo para 8 anos aí, novo. E você já muito mais tempo, trabalhando em ministérios, muito mais atualmente, né, atuante do que eu estou começando, estou aprendendo ainda. Nós também. E não, sim, mas eu vejo que você tem uma caminhada, né? E nenhum pecado. Você vê que tem um irmão que tem uma caminhada maior que você. Pelo contrário, aprende com ele. É por isso que eu chamei ele aqui até. Aprendendo, você aprende com a vida dos outros. E o que você fala assim? É difícil a gente caminhar com Deus, largar o mundo? É difícil. Porque tem um mundo espiritual, né? As coisas do mundo é muito mais aparentemente feliz, alegre, gostoso, prazeroso, emocionante. Os amigos do mundo às vezes são mais amigos aparentemente que muitos cristãos, irmão da igreja. Você, muitos anos, o que você poderia falar assim, cara, como você conseguiu chegar tanto tempo para você se manter? Porque tem que se manter, né? Você tem o primeiro amor, Deus vai lá, te resgata, porque nós falamos, me converti, não se converteu nada, Deus te tirou lá e te chamou, é tudo graça do Senhor, nós não somos capazes de fazer nada, eu penso assim, é tudo graça de Deus. Exatamente. Se você está na comunhão com Deus, foi graça do Senhor, e se você saiu, a culpa é sua, não é do Senhor não. Exatamente. Né? Mas para se manter, porque assim, beleza, você se converte, larga tudo do mundo, vai para a igreja, começa com, né, naquele primeiro amor que é maravilhoso. Só que vai ter uma hora que aquilo ali vai acabar. Porque aí passa. E aí começa a vir os problemas, as adversidades, às vezes dentro da igreja, às vezes no ministério, às vezes não na sua casa, às vezes com um amigo que nem tem nada a ver com a igreja, mas tem problemas. Para se manter com aquele mesmo gás. Fernando, busca constante. Você, por exemplo, nós que somos casados, nós temos todo um compromisso de contas. Eu não tenho que levantar às 8 horas e trabalhar até às 6 para me manter, para manter a conta. Sim. Espiritualmente é a mesma coisa. Se busca, constante. Eu até falo com um irmão meu de sangue mesmo, falo, Jorginho, eu preciso chegar no primeiro amor. Porque eu tô estagnado em emoção constantemente com Deus. Porque é uma alegria. E você vê Deus nas coisas, é muito importante. Ah, mas como você se mantém? Buscando. Não tem outro segredo. Buscando. Como é que você mantém um carro andando? Colocando combustível. Não tem segredo. Uma busca diária, né? Todo dia buscar o Senhor. Uma busca diária constantemente. Cara, não tem outra forma. É você não deixar o fogo se apagar. Vão vir os problemas, mas quando você lê o manual, você vai ver que aquilo é do cotidiano. A pessoa que podia ter o reino nas mãos, cercado de súbitos, preferiu morrer na cruz. No mundo tereis aflição, né? E tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente. Então não tem jeito. Eu diria que até Deus passou perrengue. Sim. Porque imagina uma criação sua se voltar contra você. A gente falou agora há pouco. O céu. Sim. O lugar perfeito. Sim. Quem somos nós na fila do pão, amigão? Então é busca, Fernandinho. É isso. Busca. O carro não anda sem combustível. É constantemente. Mais ou menos um cara que trabalha no Uber, ele não quer colocar combustível todo dia para trabalhar, vai ficar na rua. Exatamente. Vai ficar na mão. E manutenção não tem fé. Como assim? Se eu não fizer a manutenção do meu carro, ele vai quebrar, independentemente se eu estiver com Deus ou não. Sim. Manutenção não tem fé. Seja em qualquer área. Se você não fizer a manutenção do seu microfone daqui a um tempo, não limpar, não passar, ele vai quebrar. Sim. E assim somos nós. Temos que estar em constante manutenção. Diária, né? Diária, constante. Diária. Não tem segredo. É verdade. Busca manutenção constante. É uma coisa que eu vejo que é até perigoso, né? E já aconteceu comigo, de eu refletir, assim, que nem, tem algum problema você escutar música do mundo circular? Não. Desde que elas não sejam palavras ofensivas e tudo mais. Não tem nenhum problema. Mas às vezes quando você fica só escutando muitas coisas do mundo, e deixa de colocar o seu louvor dentro do seu carro, o louvor para a hora que você vai lavar o carro, a hora que você vai lavar a sua casa, ou a mulher a hora que está fazendo a comida, seja lá quem for, se você começa a afastar, é tão incrível que às vezes você vai falar, meu Deus, parece que estou me afastando de Deus. Exatamente. E está. Exatamente. Porque você começa a colocar quando muito você está alinhado com o Espírito Santo, aquilo te incomoda. Sim.
Porque aquilo te incomoda. Porque é prazeroso. É bom. Sim. É prazeroso, é bom. Sim. Mas leva à perdição e faz você se perder. E, amigão, quando você tem um dia você... É igual o cachorro. O cachorro, ele não esquece. Você passa na porta de algum lugar, você taca uma pedra no cachorro. Aí você passa no outro dia, você taca uma pedra. Na primeira oportunidade, ele vai te morder. Sim. Quando ele sair. Eu sei porque eu tinha e o menino ficava jogando pedra. Amigão, ele fugiu, ele mordeu a canela do menino e voltou. E assim é no mundo espiritual. Sim. Cuidado, vigiar constantemente. Eu escuto, porque por causa do inglês, tal, eu escutava, né? Eu treinava muito música, mas você está tão alinhado com o Espírito Santo e ninguém está falando aqui que é pecado, não, que é errado, não. Ninguém é que... Pô, AC/DC é muito bom, man. Né? Eu curto AC/DC. Só que assim, aí aquilo vira uma coisa natural, flui de na forma natural. Fala, não, legal, já treinei e tal. Deixa eu escutar um Fernandinho aqui, porque a alegria que aquilo te proporciona é muito maior do que a alegria que você tinha antes. É uma coisa, é natural, os prazeres que você tinha, não é, virou crente, parou de beber, parou, não, vai do jeito que tá, amigão. Flui naturalmente, ninguém vai precisar falar para você, para com isso, para com aquilo. Você para naturalmente, porque você vê que são coisas que te esvaziam mais do que te preenchem. E que as coisas de Deus, sim, te preenchem constantemente. Eu acredito que é igual você colocar na balança, né, as coisas de Deus e colocar as coisas do mundo. Se você colocar as coisas do mundo, o que vai pesar mais? Se você se encher das coisas de Deus, 2 copos, 2 garrafas. Você só vai enchendo o mundo, vai transbordar o quê? Exatamente. Se você não encher de Deus, né? Exatamente. Só tem uma mão só. Você só tem uma mão só, você tem que encher um ou outro. E assim, como é que eu me preencho constantemente? Leitura bíblica, trabalhar no ministério, que vocês... 1 Coríntios 12, né? Saber qual é o seu dom, sim, o que você tem que fazer. Todo mundo tem um dom diferente. Eu não posso cobrar de você que você pregue porque você gosta de estar evangelizando. Você não pode cobrar de mim e não desvalorizar também o ministério, sim, porque infelizmente acontece muito. Às vezes o cara ganha mais vidas pintando o rosto de uma criança, amém, do que um cara pregando. Exatamente. Porque aquilo falou, peraí, esse cara aí fez isso aqui assim, assado. Então assim, sem desvalorizar o dom de cada um, né? Então a gente tem que tomar também esse cuidado aí. E aí tudo flui, Fernandinho. Cada um é chamado para um ministério. Exatamente. Não tem um melhor ou pior. Exatamente. São ministérios... Nós só temos que saber entender aonde Deus... Exatamente. Cara, eu carrego uma coisa comigo que não tenha chamado de homens. E lá no livro de Atos fala, né, de uma grande briga de Paulo e Barnabé. O porquê da briga de Paulo e Barnabé? Porque eles queriam levar João Marcos, o evangelista que depois escreveu o livro. Mas só que João Marcos, um pouquinho antes, tinha desistido de viajar com eles. E Paulo não queria levar. E só que quando você vai ver o livro de Atos, se eu não me engano, salvo engano, capítulo 10, o Espírito Santo, Deus fala assim, e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. João Marcos foi Barnabé que chamou. Então a gente tem que ter esse feedback, esse feeling de saber o que eu quero fazer no ministério, o que eu vou fazer. Conversa com Deus, não converse com o homem. Deus vai te direcionar, vai te mostrar. Porque normalmente quando a gente... Fernando, é o seguinte, eu queria que você trabalhasse no ministério aqui, pedalando com a gente. Eu nem de gostar de pedalar, eu gosto, mas vamos lá. Não adianta. Vamos lá. De repente você vai ser, infelizmente, até atrapalhar um processo que Deus tem, porque você não está no lugar certo. Então, assim, parte do processo, leitura, busca e saber o que Deus quer. Até te perguntar, quando você soube do seu chamado? Como eu falei, né? Meu chamado nasceu com 6 anos de idade. 6 anos lá atrás, você teve essa visão. 6 anos lá de idade. Uma certa vez, eu acho que eu tinha por volta de 11 ou 12 anos de idade. Era Natal e... O seu ministério foi a Cracolândia? O meu primeiro ministério? Sim, foi a Cracolândia. Foi a Cracolândia. Eu estava na rua, para você ver, eu tinha por volta de 11 anos de idade, e na minha casa, minha mãe sempre fazia ceia de Natal. E aí, aquela mesa linda, tal, e eu tinha uns 11 anos de idade, e aí eu desci, porque eu brincava com meus amigos, e ninguém viu que tinha uma pessoa deitada ali, naquele canto, e aquilo me comoveu, aquilo mexeu comigo. Falei, como é que eu posso ter a mesa farta e aquela pessoa não tem nada? Acho que eu vou falar com a minha mãe. Aí eu subi e falei, mãe, tem uma pessoa na rua, eu poderia pegar um prato e levar de comida para ela? E assim, eu nunca
nunca tive esse incentivo, faz isso, faz aquilo, como hoje eu faço com a vida da minha filha, né? E de mostrar para ela como é que que nós nascemos para isso, Fernando, para o próximo. Lógico, nós temos que tomar conta primeiro da gente para poder fluir depois, mas nós nascemos para isso, para o próximo, para ajudar o próximo, né? Então, assim, eu peguei aquele prato de comida, levei para ele, e aquilo me marcou. Por quê? Então, assim, Deus vai trabalhando, Ele vai colocando algumas coisas no seu coração. E toda vez que eu vi alguém deitado na rua, e até hoje eu fico olhando, e eu faço aquela viagem, que eu falo, caramba, mano, como é que pode? Porque por trás de todo ser humano tem uma história. Exatamente. Tem uma história. Pensa a mesma coisa. Talvez ele falhou, mas ele, que nem meu pai era alcoólatra, batia. Mas só que eu nunca sentei na mesa e falar, por quê você fazia isso? Com certeza tinha uma história por trás disso. Ou, de repente, um pai abusivo. Todo mundo que, quase que na totalidade, tem uma história por trás daquilo. E foi, né, nesse processo de 6 anos, eu tinha esses sonhos, né? E aquilo foi crescendo, aí virou que virou, cheguei na igreja. E como que foi para essa transição? Eu estou dando retorno do microfone do Hamilton. Será tá que eu estou falando baixo? Acho Só que fica de olho se está funcionando. Tá? É por causa que a bateria, às vezes, pode acabar a bateria de troca. E como que foi essa transição para você assumir a liderança? Você começou a ir na Craco? Como que funcionou essa transição? Fernandinho, é a questão de perguntar. Eu até tive uma oportunidade, o ano passado, de virar pastor. E eu cheguei para um líder e falei... Olha, você virou pastor? Não, eu tive a oportunidade de virar, mas eu falei não. Mas aonde? Na Bíblica? Na Bíblica. Caramba. Mas por quê? Porque as minhas orações Senhor, eu não quero surpresas na minha vida, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero antever. Deus é muito, muito show de bola, Ele é muito legal, man. Fala, o que você quer? Deus é muito legal por isso, porque Ele quer saber o que você quer fazer. Me fala. E as minhas orações são essas, Fernanda. Senhor, eu não gosto de surpresas. Tá funcionando, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa, me dá a orientação, mas me fala antes. Eu sonhei com a Cracolândia com 6 anos de idade, nem existia a Cracolândia. Sim. Eu sonhei com o ministério 1 ano antes de começar a frequentar o ministério. Então, assim, sempre tive esses feedbacks, sempre pedi para Deus para eu antever o que eu iria fazer, entendeu? Então, assim, quando chegou, meio que não é surpresa para mim. Eu já sabia que mais ou menos que já ia rolar, né? Parece soberbo. Não, eu entendo. Não, o que aconteceu com a Cracolândia. Porque assim, eu falei, não, eu vou lá... Você chegou na Cracolândia, já tinha um líder lá? Já tinha um líder, meu. Quem era o líder da Cracolândia? O Douglas. Cara, fantástico. Que ser humano maravilhoso. Olha, eu queria ser a sombra do que ele é. Sério? Ele tá em... Não é Guaribas. Ele é pastor hoje numa cidade lá no Nordeste. Me fugiu o nome da cidade. Guaribas, tem Guaribas é o Osano. Era o líder de célula. Isso, exatamente. Sim. Meu Deus do céu. Bom, depois eu vou tentar lembrar da cidade. É um ser humano maravilhoso, um líder que me estimulou, que me ensinou a buscar a Deus. Ele me mostrou o caminho. Eu tento ser. Eu falei para ele a frase de Eliseu. Ele falou, Milton, e quando ele me chamou, eu já sabia. Olha só como são as coisas de Deus. Quando eu cheguei no primeiro dia de Cracolândia, de ministério, eu levei um amigo meu que trabalhou comigo na empresa, na Marsil, por uns 20 anos, e Deus foi claro comigo, vai acontecer algo aqui que vai te desapontar, no primeiro dia, que vai te desapontar. Fica firme. Porque você, no primeiro dia, Fernando, porque você vai liderar esse ministério. Caramba. Eu já olhei para o líder e falei, eu estou fazendo o papel de Lúcifer aqui, eu estou de olho. E agora? E agora? Falei, só que assim, eu sempre guardei isso comigo no meu coração. Sim. Mas no primeiro dia, Deus já tinha me falado que eu ia cuidar daquele ministério. E tinha toda uma galera já ali. Eu falei, muito melhor do que eu. A galera que estava lá fazia muito melhor do que eu. Isso que é muito louco, né? Quando você se sente inferior, é que Deus te usa. Cara, então assim, eu já sabia, passou-se. Aí foi passou esse período de 3 anos, se eu não me engano.
E aí o pastor teve um culto, tal, aí ele falou, nós vamos viajar para a cidade aqui do Nordeste e tal, e aí a gente vai ver aqui um pastor para deixar lá. Aí foi a hora. Lembra que eu falei com você? Quem vai é o Douglas e a Cibele, e você vai liderar o ministério. Caramba. Aí eu cutuquei minha esposa. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu olhei para ela e falei, o que foi? Comecei a suar frio. O culto acabou para mim ali. Eu acho que já era até no final, graças a Deus. Ela falou, o que foi? Eu falei, então, nós vamos assumir o ministério da Cracolândia. Ela falou, por quê? Aí eu falei, porque vai ser o Douglas. E nem ele sabia que ia ser ele. Caramba. Nem ele sabia. Então, assim, é a oração que eu faço. E, isso não é para o Hamilton, não é para mim, é para você, para o Fernando, é para o filho do Fernando, é para quem está assistindo. Busca, conversa com Deus, troca ideia. O Deus é mais presente do que você e seu filho. Sim, acredito nisso. E nisso. Desde que esteja alinhado com o céu, Ele vai fazer aquilo que você... O Senhor, é o seguinte, eu estou escutando essa live hoje, aí eu estou escutando esse loucão aí, e ele falou isso, então tá bom, eu vou começar a dedicar minha vida para você, mas eu quero assim, 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 desde que esteja alinhado com o céu. E ele vai fazer, cara, porque nós somos a obra-prima dele, nós nascemos com um propósito. É real, né? É real, é como ele falou lá, desde antes do ventre, eu já sonhei contigo. Então nós já nascemos com um objetivo. A gente precisa só aflorar esse objetivo. E aí passou 3 meses, o Douglas me chamou. Milton, é o seguinte, eu queria trocar uma ideia com você. Eu queria saber de você, mas não me dá a resposta agora não. Eu queria saber de você se você poderia assumir o ministério da Cracolândia. Eu falei, posso. Ele falou, não, mas você não quer orar? Eu falei, não, Deus já me falou. Mas justamente por isso, alinhado, Senhor, me mostra antes, por favor, me mostra antes. Então, assim, há alguns projetos hoje, Fernanda, que eu sei que são para daqui 4, 5, 10, 15 anos, mas estão sendo feitos hoje, porque eu já sei, há que anos ou meses, o que Deus tem para a minha vida, mas por causa disso. E trabalhar com isso deve ser difícil, hein, Hamilton? Eu não sei para você, mas para mim, trabalhar com tempo, tipo assim, você sabe um exemplo, eu quero tal coisa, ou você já sabe mais ou menos daqui quanto tempo vai acontecer as coisas para você trabalhar com esse tempo quando você quer muito. Eu aprendi. Cara, eu vou ser bem sincero, eu aprendi. Eu sou muito assim, tem que fazer isso, fiz. Quando eu casei de novo, aí eu comecei a buscar Deus. Eu li a Bíblia em 3 meses. Aí depois eu li a Bíblia em 6 meses. Aí depois eu li a Bíblia em 1 ano. Aí busca do Espírito Santo. E tal, e no retetei, e gritava e tal. Eu sei de onde eu saí. Às vezes algumas pessoas se escandalizam, mas eu sei de onde eu saí. Eu sei o poço que eu estava. E eu sei só a única pessoa que estava lá comigo. Sim. Então, não tem como não adorar de outra forma. Sim. E aí, tal... Aí eu cobrei Deus, cara. Passou 1 aninho, 2 aninhos, né? Já estava com a vida consertada. Eu olhei para Deus. Eu falei, e aí? Estou buscando, estou orando e estou nessa pindaíba. Qual é? Como é que é? Deus foi muito claro. E aí eu aprendi a trabalhar com o tempo. Falei, amigão. E ele me deu... Olha só como Deus é maravilhoso, Fernando. Ele falou, amigão, eu te dei um pé de jabuticaba e você cortou ele no meio. Você vai ter que plantar de novo e esperar colher. Eu fui pesquisar. Um pé de jabuticaba demora de 10 a 15 anos para florescer. Falei, tô ferrado. Tudo isso? Tem como ser mais rápido, não? Uma enxertada? Hoje tem uns processos, né? Sim, não, então a minha enxertada. Naturalmente, como Deus quer, é esse o processo. 6 anos começa a dar fruto, né? Mas é enxertada. Exatamente. Naturalmente não é isso. E aí, cara, eu aprendi a controlar o tempo. Sei. Mano, eu até brinco, né? Como eu falei para você, eu contei a minha história pro carroceiro, quem chorou foi o cavalo. Eu precisava para ontem, mas não tem jeito, é todo um processo. Sim. José esperou 13 anos, Abraão teve com 100, então é assim. E Deus é especialista de trabalhar com tempo, hein? Exatamente. Porque ele é especialista, até porque ele é o dono do tempo. Exatamente. Então assim, eu aprendi dessa forma. E uma coisa impressionante que aconteceu em 2020, maravilhosa, foi em novembro, e Deus é detalhista.
Eu posso te dizer que novembro 2020, financeiramente, para mim foi maravilhoso. Eu tive algumas conquistas que eu não tinha há 12 anos. Olha o processo. Tá vendo? E sabe o que é o legal? O pastor Edson, ele pregou e no final de culto ele falou: aonde todo mundo vê tragédia, você vê o seu pé de jabuticaba florescer. Cara, eu chorei demais. Ele falou a fruta. E ele falou todo o processo que estava acontecendo na minha vida. Então, assim, eu aprendi a controlar o tempo. Eu não tenho pressa. Eu sei que tem alguns processos que nem a faculdade, é um trabalho evangelístico para anos, que a faculdade são 5 anos. Sim. Especialização aí, dependendo do que eu vou fazer, com maxilo, mais 3 anos. Eu estou falando de 8 anos. À frente, né? Relaxa. Sim. Relaxa. Eu sempre fui muito difícil para lidar com o tempo. Na minha vida, as coisas sempre aconteceram muito depressa. Muito. Tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. Eu sempre fui muito rápido. As coisas na minha vida, a velocidade do tempo das coisas na minha vida sempre foi muito diferente do normal. E é uma coisa que eu aprendo. Eu venho treinando há anos. Já melhorei muito perto do que era. Mas eu vejo que ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, muito. Tem um positivo disso, mas tem um negativo. E eu vejo que as negativas, às vezes, é aquela parada que quando não dá certo, porque assim, não é nosso. Eu costumo dar uma parafrasear, vamos dizer assim, com as pessoas, né? Converso bastante com bastante pessoas. Eu costumo dizer que a vida é um rio. E aí você escolhe a forma que você vai nadar. Dá para as duas formas. Por tempo, você pode nadar abraçadas ou você pode se debater. Sim. Mas o rio é que vai influenciar a sua vida. E para o seu psicológico. Não adianta você se debater, você vai ter que atravessar o rio. Então, cara, relaxa, boia. Só boia. Então, esse é o segredo. Boia. Você vai atravessar dessa forma. Então, você aprende a controlar. Nós somos pessoas adaptáveis. O ser humano é adaptável. Sim. Se você para tudo na vida você é adaptável. Até tem aquelas mulheres que põem o negócio no pescoço, que o pescoço dela é questão de adaptação. Sim. Então, assim, você pode controlar o tempo, desde que você aprenda a controlar o tempo. Eu tinha pavor de barata, cara. Você acredita? Morria de medo de barata. Sério? Só que aí, chega uma fase da minha vida que eu falei, eu tenho 30 e pouco para 40 anos. Eu comecei a trabalhar isso, trabalhar meu psicológico por isso. Hoje eu não digo que eu vou pegar com a mão, mas para mim difere. Se tivesse uma aqui antes, eu corria. Porque assim, eu tive algumas experiências, talvez até espirituais, com barata. Caramba. E aquilo ficou na minha cabeça por né? muitos anos, marcou. E eu aprendi a controlar aquilo. Então, assim, nós somos adaptáveis. Nós somos senhores de nós mesmos. Basta querer fazer. Tanto a questão do tempo. Sim, e essa parada do tempo é uma coisa que na pandemia está pegando muito, né? Sim. Para você trabalhar com o tempo, as coisas mudaram. A realidade é essa. As coisas no nosso mundo real mudaram. Sim. E você lidar com o tempo, né? Pandemia, tudo fechado, vai as vermelhas, volta a vermelha, vai aquele abre e fecha. Para quem é assalariado, muitos perderam o serviço. E agora, como que eu vou fazer? Conta para pagar. Quem tem empresa, né? Fechada, que nem eu mesmo, empresa fechada. Como que faz? Plano B, plano C. Corre para cá, corre para lá. E para lidar com o tempo, está cada vez, parece que se afunilando ainda não mais, só com né? o tempo, mas com o psicológico. Exatamente. Também. Porque ninguém... Mas tudo é buscar alternativas. Exatamente. Não tem jeito. Como eu falei, amigão, não tem jeito. Você vai passar sofrendo ou vai passar sorrindo. É isso. Porque vai acontecer, independentemente se você sofreu ou não. Eu uso o esporte. Você sabe, a gente criou ali, graças a Deus, né? É uma coisa que nós vamos falar aqui. Então, assim, eu uso muito esporte. 42 ou 43, a OMS declarou que doença não é só a ausência de... uma pessoa enferma, ela não só é a ausência de doença, mas também de você ter uma vida psicologicamente, fisicamente e mentalmente sadia. Sim. Então, assim, como é que eu faço isso? Alguns processos que você tem que fazer, que você tem que aprender a fazer. Porque senão, cara, você vai ficar estacionado. O mundo hoje te oferta isso, depressão. Sim. Te oferta tristeza. Só que aí, como é que você vai passar?
É como eu vou voltar à situação. Não. Nós somos adaptáveis, basta querer se adaptar. Sim. Se colocar à disposição, né? Eu acho que foi o Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima que falou. Amigão, não tem show. Como eu vou pagar minhas contas? Só pago ano que vem. Amigão, não estou estimulando, pelo amor de Deus, ninguém vai não pagar a conta. Não tem o que fazer, mas não tem o que fazer, não tem o que fazer. Amigão, é mundial, passa sorrindo. Se o Gustavo Lima, que é milionário, falou que não vai conseguir pagar, só 2022? Quem somos nós na fila do pão, amigão? Só 2022 ele falou. O cara não sofre. Os então, assim, o que eu posso falar é, da onde você saiu? Você saiu do zero? Calma, começa tudo de novo. Sim. Sabe? Mas eu não vejo oportunidade. E quanto à vida é esperança, Deus está dando uma oportunidade de recomeçar. Exatamente, todo dia tem uma oportunidade, né? Exatamente. Eu pego muitas pessoas hoje em dia, ainda mais, né, nos faróis. 2 conselhos. Cara, não tenha vergonha. Eu comecei o trailer lá, o meu Ford Truck lá, que graças a Deus internou muitas vidas, vendendo água na porta da igreja. Sim. E eu não tinha essa necessidade, porque tinha uma empresa, eu trabalhava numa empresa e ganhava muito bem, eu não tinha necessidade, só que eu não queria tirar do sustento da minha família para sustentar, para internação de vidas. Qual foi a alternativa? Vender água. Eu lembro, você começou colocando no cantinho ali, e as coisas foram acontecendo. Exatamente. E aquilo, de certa forma, eu internei 50 vidas, vendendo água na porta da igreja. E não era barato. Cada vida só para entrar lá me custava 300, 400 reais, dependendo da clínica. Sim. E tinha todo o mantimento que eu tinha lá. E comecei vendendo água. Hoje tem um food truck lá, a gente trabalha, está parado por causa da pandemia. Mas é uma oportunidade. Sim. Então, assim, eu não vejo alternativa. Cara, eu vejo muitas pessoas no farol. 2 conselhos. Cara, pega uma garrafinha de água, que eu falo para a meninada, me dá R$1. Eu falo, queridão, é o seguinte, vai vender água. Eu não vou te dar R$1, vou te dar 2, porque R$1 você compra, você ganha 2. E outro conselho que cara, as pessoas comprem dessas pessoas, ajudem essas pessoas, porque são pais de famílias que estão precisando. Então, agora é o momento de ajudar de quem o carro que a corneta tá na rua, né? Exatamente. Em vez de você comprar o ovo num hipermercado. Eu até pus no meu Facebook, abre a janela, vai. Mesmo que você não queira, que você seja, porque tem um pessoal que é meio desconfiado, mas essa água, não sei de onde vem a água, pega a água lá, põe no cantinho, não bebe, mas... Você está ajudando, né? Você está ajudando, está estimulando aquela pessoa. E está vendendo, não está pedindo, né? Está trabalhando, é um trabalho. Exatamente. É um trabalho. Até o caso de pedir, eu sou meio louco com essas coisas. Eu também não... Eu dou. Você dá? Eu dou. Então, eu por ter passado um processo no passado e ter vivido nesse universo, eu já não dou. Então, aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você ficava sem a droga? Não. Você não ficava? Você pedia ou roubava? Pedia. Se te dessem, você precisava roubar? Não. Você entendeu? Também que eu tenho um tio meu, eu tinha até que eu comentei, que ele tem um potinho cheio de moeda, nota de R$2, e ele fala, isso daqui é para quem me pede. Então, exatamente. Ele está me pedindo, está me roubando. Assim, Fernando, o usuário ele não fica sem a droga. Não tem jeito. Sim. Infelizmente, não tem jeito. Ele não vai ficar sem a droga. Eu evito o assalto de uma senhorinha, eu evito o assalto de uma criança, de repente a criança... Pensando por esse lado, faz todo sentido. Então, assim, eu não estou estimulando, estou desincentivando ele a roubar. Sim. Não é legal? Politicamente não é correto. Sim. Mas assim, eu vou evitar aquela pessoa que tem aquele hábito, ele não vai ficar sem a droga, Fernando. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Ou é pedindo, então, assim, roubando, eu prefiro, ou tomando de alguém. Exatamente. Respeito quem não dá, mas também respeitem. Eu vou ser bem sério, eu não costumo dar dinheiro. Eu gosto de ajudar comprando. Ou se alguém, tipo, no mercado. Eu tenho várias vezes, eu entro no mercado, se eu estou com fome, você pode comprar um alimento? Eu compro alimento. Eu vou lá, ajudo. Mas eu já vejo direto pessoas alcoolizadas me pedindo. Eu não costumo dar. Vou falar para você que eu já não dei. Mentira, já dei. Mas eu não tenho um hábito de dar. Eu tenho um hábito de eu prefiro ajudar comprando alguma coisa. Às vezes eu nem vou comer, nem vou tomar aquilo, mas eu compro para ajudar, estimular a pessoa. E assim, quem trabalhou no farol sabe. Eu já fiz alguns trabalhos desse tipo. É difícil, cara. Você está na rua, a vergonha, né, e tudo mais. Não é fácil. A pessoa, de repente, está lá e fala, é facinho ficar lá. Fica no sol de 32 graus no farol, você vai ver. É complicado. Então, assim, eu estimulo, compro, bala. Não, eu prefiro, com certeza. Eu não tenho o hábito de dar porque, assim, eu sei para onde vai. E muitas vezes, às vezes, eu já conheci pessoas que, infelizmente, pediam e roubavam ao mesmo tempo. Mas é uma maneira legal de você pensar.
De repente, R$2 não vai me fazer falta. De repente, é os R$2 que ele precisa para resolver o problema dele naquele momento e não vai fazer mal para outra pessoa. Uma pessoa que não tem nada a ver com a história e acaba em morte. E eu já vi. Infelizmente. Eu já vi, há uns anos atrás, eu não vou citar nomes, pessoa foi pedir, eu conhecia, foi pedir, a pessoa não deu, ela estava com uma chave de fenda e matou a pessoa. Aí, é complicado. E matou a pessoa. Então, assim, isso faz muitos anos e tudo mais, e é bem isso. De repente, se tivesse dado R$10, não tinha... Você vê que faz todo sentido, não é fácil. Sim, é complicado. Eu queria falar um pouco do seu trabalho, da clínica. Você tem um trabalho de clínica de recuperação, nós estamos conversando um pouco. Conta um pouco sobre isso. De repente, se você quiser fazer uma divulgação, já é o momento também. Eu sei que tudo tem custo, né? Nada é de graça. Sim. Nós trabalhamos ali, né? Nós internamos vidas ali em Itaquá hoje, né? Normalmente nós mandávamos para Mongaguá, né? Caramba, Mongaguá. Em Mongaguá. E interessante que envolve o Douglas também. Olha só, a questão do tempo, de novo. Eu teve uma fase lá, o Douglas ele tinha alguns mantenedores, né? Mas teve uma fase que o pessoal meio que saiu. E eu acho que até no final do ministério de liderança dele, o pessoal saiu. Mas assim, aí ele falou, Milton, tô apertado aí, tem uma clínica, tem que pagar, vou ver se eu consigo o pessoal. E eu trabalhava na Frangolândia, né, na Bíblica, que era o ministério lá que tinha que para ajudar a pagar a TV e tal, da igreja, para a igreja ir para a TV, ajudava, né? E aí eu estava sentado lá, cara, como é que eu posso ajudar o Douglas? Como é que eu posso ajudar o Douglas? Me dá um discernimento, me dá uma sabedoria aí, Senhor. E você conhece a Bíblica? Você já viu aquele portão que tem, que vai ali para o refeitório? E estava fechado. E uma moça, mano, pegou o portão, abriu o portão assim, naquele dia, Senhor, me dá um feedback, porque eu preciso ajudar ele. Aí ela olhou para mim, moço, você vende água? Aí eu olhei para ela assim, falei, cara... Eu falei, não, moça, não vende. Eu falei, cara, é isso. Eu vou vender água para ajudar o Douglas. Aí eu falei, Douglas, cara, olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender água na porta da igreja. Aí o Douglas meio que, não era o chamado dele, eu entendo isso. Falei, não, Milton, só que o Douglas não desestimulava também. Falei, não, Milton, ideia da hora, tal, legal isso aí, dá para arrecadar. Aí passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3. Aí eu voltei, Douglas, tal, água lá, tal. Eu vendo, Douglas, você não precisa ir não, eu me viro aqui e tal. Legal, Milton, tal. Passou uma semana, passou 2. Aí eu também não gosto de ficar insistindo, né? Aí eu vi, aí passou acho que uns 2 meses, o Douglas saiu. Aí, puf, agora é com você, fião. Falei, tem uns mantenedores aí, tal. Até hoje eu não sei quem é, man. Os caras vão te procurar, eu acho que os caras estão procurando até hoje, porque até hoje eu não sei quem é. Não achei ainda, nem me acharam. Que ele falou, tem uns mantenedores aí e tal, os caras vão te ajudar aí e tal. Até hoje eu estou esperando. E você falando do negócio da água ali, que você começou a vender água ali na porta. E aí é uma coisa que você falando agora já me faz pensar. E você tinha tudo para desistir, porque assim, a Bíblica da Paz, quem não conhece, logo que você entra, tem 2 ou 3 filtros, água geladinha à vontade. E é água filtrada mesmo, né? O pastor tem todo o cuidado sim. Pra, né, com as ovelhas, né? Todo o cuidado com a igreja, não é só a água, mas a igreja ao todo. Água à vontade. Com um copo descartável que quando você pegar, quando você pode tomar. E aí você vender água na porta, teria tudo pra gente pensar o quê? Não vai dar certo, cara. Exatamente. Porque eu vou vender água na porta, mas os caras tomam. Quem vai comprar água de mim? Exatamente. Quem vai comprar água de mim, né? Ninguém vai comprar água de mim, porque já tem lá dentro. Então já poderia ser um empecilho nas... Não sei se você pensou isso, mas poderia ser um empecilho. Falar, não vai dar certo, cara. Vou dar morro e... Não, porque Deus falou que ia fazer. Mas para quem de repente não tem essa fé... Logisticamente falando, sim. Besteira. Mas quando você tem um insight de Deus, então você faz. Sim. Só que aí vem a parte chata da coisa. Você faz todos os números, eu era supervisor de vendas, né? Aí você faz toda aquela matemática e tal. E aí peguei, comprei logo 50 fardos de água, Fernandinho. Caramba. Falei, qual foi a conta? Uma igreja, 5.000 pessoas entram dentro desta igreja.
Se 5 mil pessoas entram dentro dessa igreja, digamos que a porcentagem do mercado, 10 a 20%. Sim. De 10 a 20%, você vai entrar ali, vai com 500 pessoas, chutando baixo. 500 pessoas comprando uma garrafa de água, são R$1.000 por domingo. Top. Vou acabar com a Cracolândia, amigão. Vou arrebentar. Deixa para abrir o... Vou voar. Vou abrir minha camisa e vou voar. Amigão, primeira semana eu fiquei de um lado... E aí eu deixei minha esposa de um lado e fiquei do outro, tipo, vou encurralar. Passou um carro. Nada. Passou outro carro. Nada. Passou outro. E aí? R$20, Fernandinho. Nossa. Cara, aquilo foi desanimador. Imagino. Aí eu falei, não, mas primeiro dia, tal. Só pus no... Vamos se comportar, né? Bora. Aí fui. Passou um carro. Nada. Passou outro carro. R$30. Eu fiquei um ano do lado, praticamente de um lado. Nunca passou disso. Caramba, meu Deus. Aí eu descobri que a água era um aprendizado, porque eu tinha um problema crítico de cobrar da igreja atenção. E normalmente quando a gente está passando por alguns perrengues, a gente quer atenção. E aí eu falei com Deus, espera aí, se você me deu a ideia, eu acho que deveria ser suprido. Embora, de 20 em 20, eu internava uma vida ou Sim, outra. estava ajudando. Eu acho que deveria ser suprido. Eu questionei Deus. Ele falou, você não sabe de nada. Você não cobrava a igreja, que a igreja não tinha uma boa recepção. Hoje a recepção é você. Então, faça aquilo que você cobra dos outros. Aí eu falei, poxa, legal. Você é o recepcionista da igreja, quem quiser comprar água. Aí, cara, tomou uma proporção muito boa, né? Aí as pessoas começaram a comprar a ideia, nada fantástico, nada, nossa, agora vou comprar uma clínica, porque infelizmente nós temos uma cultura, não vou dizer que é da bíblica ou de talvez, sabe, não sei, de falar, pô, que trabalho legal, que coisa, mas... O incentivo é moral. Mas só que a gente não vive de incentivo moral. A gente vive de prática. Tudo tem custo. Tem custo, exatamente. Só que, infelizmente... E assim, quando você tem um local que tem muitos ministérios, você acaba... Peraí, eu preciso suprir o meu ministério. E não é errado também. Acho que não. Não é errado. Porque todo ministério precisa ser suprido. Exatamente. Eu, graças a Deus, são poucos os ministérios que eu não consegui abençoar. Eu não me lembro hoje um ministério que eu não tenha abençoado. Eu não. Pelo amor de Deus. Que não tenha sido através do trabalho da água. Eu consegui abençoar alguns ministérios dentro da igreja. Dias que eu reservava para ir para aquele ministério, para trabalhar, para ajudar aquele ministério. Com pouco, com muito, eu tentei ajudar. Eu acho que talvez falte isso um pouco para a nossa cultura religiosa, de a gente se abraçar. Não é porque eu estou no meu... Porque assim, a gente não sabe o que o vizinho passa, levando já, né, para o contexto geral. Então, assim, eu acho que poderíamos nos abraçar mais, para nos ajudarmos mais, para poder, sabe, suprir as necessidades daquilo ali, para depois sim... Ir para fora. Então, assim, não vou te dizer que não tem a necessidade, até hoje tem. Uma igreja grande e tal. Sim. Eu acho que poderia acontecer mais coisas, mas ainda assim somos gratos. Lógico. Vamos galgando, estamos aprendendo. Eu vou ser sincero, quando eu passei, eu vi você lá vendendo água, eu falei, cara, que cara ousado, velho. Eu vou ser bem sincero, porque eu sempre tento ver as coisas grandes, de repente não me chamam tanta atenção. Eu sou assim, eu vejo nos detalhes, eu vejo nas vírgulas, nos pequenos detalhes. Eu falei, caraca, uau, que cara diferenciado. Porque assim, estava você, sua esposa e sua filha. Isso, né? Isso. Com sua família a dispor do ministério, a dispor de Deus. E você vê como Deus honra, né? Passou alguns anos, as coisas foram acontecendo. Hoje o Hamilton comanda lá um trailer que graças é o Point, né? Com a pandemia não, mas antes da pandemia eu via gente até da faculdade, ia lá. Sim. E aí sempre até colocou uma televisãozinha, que aparecia o culto ao vivo. Exatamente. Querendo ou não, ali é uma sementinha. Com certeza. E assim, até hoje é uma forma de evangelismo. Sim. Até porque o culto passa lá na porta, né? Sim. Quem não quiser entrar. E aí, às vezes, a gente está conversando com alguém, tal. A pessoa,
puxa, que legal, onde é isso aí? Eu falei, aí dentro. De frente, De né? frente. É só você entrar na Várias porta. galeras vieram Eu já vi assistir vários o ali. culto. Eu já vi vários ali que não era da igreja, que vinha ali comer alguma coisa, estava com a televisãozinha, a pessoa já chama atenção. Porque ali você não tem muito bom de olhar, que você tá o seu trailer ou a parede da igreja, né? Ou a entrada. Então ela vai olhar e vai o quê? A televisão vai chamar atenção. E é importante que, né, a sementinha. Eu tive agora há pouco, o meu irmão mais novo, né? E ele, quando nós perdemos nossa mãe, ele tinha 12 anos, foi criado, cria de casa, né? É tio do Pedro, mas é como se fosse irmão. E assim, eu era líder de célula, ele toda sexta-feira estava aqui. Mas sabe quando você percebe que ele vem aqui, cara, mas aquilo não está tocando? E às vezes eu orava, Senhor, eu queria que ele tivesse sentido a mesma coisa que eu, né? Meu irmão, meu sangue, resgata ele. Às vezes ele vinha aqui na sexta-feira, ia para uma balada, ia beber, ele fumava narguile. Nunca foi de usar droga, não tem esse problema, mas é moleque novo, e fumar narguile e tal, zoeirada com o pessoal. E aquilo falava, puxa, pai, resgata meu irmão aí, né? Dá uma oportunidade para ele. E eu não entendia. E eu percebia que as coisas não estavam acontecendo. Veio a pandemia, tudo bem, a célula, eu acabei entregando a célula. Passou um tempo, eu sempre estou orando por ele e tudo mais. Há pouco tempo atrás, ele me liga e falou, Fê, vamos voltar à célula? Que eu fui num acampamento de uma igreja, chama Mema, lá em Guarulhos. Sei. Não sei se você conhece. Sim, já ouvi falar. E, cara, ele tá num primeiro amor louco. Já não bebe mais, agora só está se envolvendo com a galera da igreja e a turma. Né, ele veio aqui, ele tem um vídeo dele aí no canal do YouTube falando, né, as experiências dele quando foi perder a mãe e tudo mais. Mas o moleque tá num amor louco, ele tem 20 anos. E assim, cara, meu coração se encheu de alegria, porque eu falei assim, não foi em vão. A sementinha não foi em vão. Ele nem sabe, mas a sementinha não foi em vão. Às vezes você acha que é uma coisa insignificante, você não vai ver o fruto naquele momento. Mas se Deus falou que vai florescer, vai florescer. Fernando, tem uma história que eu li, maravilhosa, de um adolescente. Esse adolescente, para ele conseguir custear a faculdade dele, ele foi trabalhar numa petroleira. E assim, ele chegou lá e assim, para ele a petroleira era para pagar a faculdade, mas para as outras pessoas era o sustento da família delas. E aí ele estava lá naquela petroleira já há algum tempo, custeando a faculdade dele. E em determinado momento, pessoal do mundão, tal, na hora do almoço eles paravam e virava cassino, lá nos Estados Unidos, virava cassino. E o assunto era mulheres, e as cartas de baralho, as mulheres nuas, uns bebendo, outros xingando, falava palavrão, tal. E assim, era separado, né? Vamos dizer, a peãozada, né? Sim. Do pessoal mais social, mais... Aí ele falou que ele estava lá um dia, tinha por volta dos 20 e poucos anos de idade e tal, que ele estava lá um dia, tal, sentado. Aí estava lembrando do pai, os pais eram cristãos, tal. Aí ele estava lá sentado, tal, e vem um cara, né? Aí ele já pensou, falou, lá vem esse cara, na hora do meu almoço, me pedir favor. Ah, mano, não é possível, né? Aí todo mundo começou a olhar torto pro cara, olhou torto para ele e tal. Aí ele se aproximou e falou para eles assim, falou, queridos, desculpa atrapalhar o almoço de vocês. Aí ele lá internamente, eu não vou, se ele me pediu, eu não vou. Aí ele falou, então, eu só queria fazer um convite para vocês assistirem um culto que a gente vai fazer, tal. Aí diz que todo mundo começou a segurar a risada, né? Um do outro, um olhou para a cara do outro, assim, começaram a segurar a risada. E aí ele pegou e saiu. Aí começaram a debochar, lá, o crentão, mano, será que ele não quer ver as minhas, ele não usou de desculpa para ver uma jogatina, para ver as meninas nuas aqui na carta de baralho? Que tá... Mas só que aquilo, aí ele começou a pensar na ousadia que aquele cara teve, aquele adolescente. Ele começou a pensar na ousadia que aquele cara teve. Ele falou, o cara saiu do âmbito social dele, lá, de repente ele toma champanhe dele lá, com o ar-condicionado dele lá, veio até aqui para fazer um convite para mim e para a igreja, que aí eles começaram a suscitar os pais deles. Sim. Que eram cristãos. Rapaz, esse cara é ousado. Aí ele lembrou da passagem estava falando sobre isso, lembrou da passagem do menino, dos 5 pães, né, que houve a multiplicação. Porque ele estava ali, provavelmente tinha outras pessoas que estavam vendo ali aquela palestra de Jesus e tal, e aquele menino, talvez alguns estavam chamando palavrão e não sei o quê, e de repente houve a necessidade da fome. Aquele menino, ele não olhou para o público, ele almejou uma pessoa.
Sim. Ele enxergou Jesus Cristo. Alguém podia resolver aquele problema. E ele entregou aquilo para Jesus. E aquilo martelou na cabeça do cara. Falou, meu, esse cara foi tão ousado quanto o menino. Porque ele não viu o mundo aqui. Ele foi em quem podia resolver o problema. Sim. E ele está marcado na história com aquilo. Aí ele escreveu. Eu falei, eu gostaria muito que a pessoa que chegou e teve aquela coragem, aquele lampejo de vir e invadir uma área que não era dele, sair da zona de conforto e falar para me chamar no culto, eu queria muito agradecer essa pessoa. E se ela estiver lendo o meu livro, eu gostaria que ela um dia me procurasse. Assinado Max Lucado. Caramba. Para quem não conhece Max Lucado, talvez um dos maiores evangelistas, um dos maiores escritores de best-seller, um dos maiores vendedores de livros do mundo. E aquela ousadia fez. Aí eu te pergunto, cara, o que tem reservado para esse cara? Se Deus quiser, lógico, ele continuou, né, almejando. Justamente o que você falou, um lampejo, o insistir, o ousar, o querer fazer. Não interessa o que eles vão achar. O interesse é que eu vou fazer. Exatamente. Às vezes, a gente pode cair no erro de se preocupar com o que os outros pensam de mim, né? Exatamente. O que os outros pensam de mim, o que os outros vão me julgar, o que os outros vão... Né, o que vão achar de mim, da minha família, de repente vão me ridicularizar. E assim, se você está fazendo com o direcionamento de Deus, se Deus falou com você, e se é para Deus, fique em paz, cara. Fique em paz. Faça. Ou às vezes nem é para Deus, mas é para a sua casa, para a sua família, para o suprimento da sua casa. Sim. Mas se é direcionamento de Deus, faça, né? Não tenha vergonha. Com certeza. E se for, às vezes, também se Deus afastar a gente da sua vida, é porque não era para estar. Amém. Vai com Deus, né? Perdoa e vai embora. Mas é tempo de o direcionamento de Deus. Exatamente. Nós estamos batendo 1h15. 1h15 aí, Pedro? 1h21. Eu acho que o Hamilton tem muita história. Vou ver depois se você pode voltar outro dia com certeza. para falar mais coisas. É um cara que tem bastante história. Faz a propaganda da clínica que você... Né? A propaganda que eu digo assim. Não, sim. Não sei se vocês provavelmente precisam de ajuda ou se... Né? Sempre. Acho que é uma coisa que... Hoje, principalmente, eu acho que até os pais de famílias que estavam bem estruturados, não só para a clínica. No geral, né? No geral. Exatamente. Quem quiser entrar em contato, entre em contato com o Fernandinho aí. Sim. Pessoa de confiança, confiável. Manda no direct que eu encaminho para o Hamilton. A clínica, sim, é necessitada de ajuda, né? A clínica, ela não cobra nada, é uma clínica que fica lá em Itaquá. Quem quiser pesquisar aí no Facebook, nas redes sociais, é Casa dos Valentes, né? Casa dos Valentes no Facebook, Instagram. Inclusive, semana passada nós levamos um menino lá, ele está lá, não tem família, então, assim, quem custeia a gente está levando umas roupas lá, vai ter que levar cesta básica para ajudar a clínica, porque a clínica não cobra nada. Eu tive, graças a Deus, um sobrinho dentro da clínica, então eu tenho uma experiência boa dentro da clínica, de vivência de lá. Falou, não, a clínica é maravilhosa. Graças a Deus ele foi liberto, saiu das drogas, hoje é testemunho vivo. Está no ministério hoje, que legal. Já visitou a Cracolândia, falou de Deus para o usuário. Então, assim, graças a Deus a gente vê os frutos, né, consolidados ali através da clínica. E quem puder ajudar, com certeza. Ajuda, faça parte. Exatamente. Né? Às vezes você não consegue ajudar com a sua presença, mas pode mandar financeiramente ou uma cesta básica, né? Não quero, vou mandar um arroz. Cara, de a forma que achar, que tiver que ajudar, é bem-vindo. É bem-vindo. Nós precisamos, sim. Eu imagino que tudo tem, é que nós falamos, tudo tem custo, né? Exatamente, ainda mais agora que... Eles comem, eles bebem. O trailer está fechado, não entra caixa, então... E a clínica é uma porta ali de saída, né? Sim, com onde certeza. As pessoas... Com certeza. Eu não conheço a clínica, mas eu acredito que se você falou é porque não, muito é uma clínica muito boa e ajuda as pessoas. Quem quiser conhecer, não, eu quero visitar, não vou ajudar antes de visitar, fica o convite. Aí, vamos lá, tá o convite a gente aí. marca, exatamente. Se muito quiser colocar dar seu Instagram também, não sei se você tem Instagram. Eu tenho, mas é mais particular, mas tem o da Bíblica, né? Quem quiser conhecer o trabalho. É a Craco, né? Isso, tem o IBP Cracolândia, né? O Instagram, IBP Cracolândia. Se mandar mensagem, você responde lá. Com certeza. Então, o IBP Cracolândia, quiser também conhecer. Tem o Comunidades, né? Certo. Da IBP Comunidades.
Não, Ministério Comunidades, desculpe, e agora tem o pedal também, né? O pedal. Nem falamos do pedal. Caramba, tá me devendo, hein? Nem falamos do, tá precisando de um pedal. Literalmente, meu biotífico tá caguetando. A palavra de Deus fala que nós devemos cuidar do nosso corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Eu talvez até recebi algumas críticas aí que as pessoas falam que o nosso primeiro ministério é a família. Não. Nosso primeiro ministério é o nosso corpo. Porque nada flui se você não estiver fisicamente, espiritualmente bem. Sim. Bem. Infelizmente, né, eu preciso estar bem mentalmente para poder ajudar as outras pessoas, para poder abraçar a minha casa. Porque se eu estiver depressivo num canto, eu vou mais influenciar de forma negativa o meu lar do que positivamente. Sim. Então, nós temos, né, esse IBP pedal, é legal para a época, porque é todo mundo afastadinho. Sim, todos os cuidados, né, eu vejo. Todos os cuidados devidos. Eu ainda não fui não, mas eu acompanho no grupo. Exatamente. Então, assim, pratique um esporte, cuide do seu corpo, o esporte ele ajuda constantemente, a adrenalina fica ligada, você dorme de uma forma adequada. Tanto que os psicólogos sempre falam que é psicólogo sabe que é bom sempre fazer um esporte. Você está com depressão, mesmo não querendo, faz caminhada, ou que se você, né, mais se identifica mais fácil, um esporte. Até ambiente, às vezes dentro de casa, o dia que a mulherada tá meio ruim aí, vai pedalar, vai caminhar, pega a nega, vai lá, vai dar uma voltinha, vamos fazer um exatamente. Aproxima o casal, né? É importante. Fazer o esporte junto. O pedal, tem vários casais indo, falou, mano, isso aqui está sendo maravilhoso para dentro da minha casa. Por quê? Porque além da questão biológica, física da coisa, tem a questão mental. Nós nascemos para praticar esportes. E é legal que também você está conversando com pessoas, né? Você conhece pessoas diferentes, a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. O Cortella tem uma frase que ela é maravilhosa, né? Que ele fala que churrasco não é para comer carne, churrasco é para reunir amigos. É isso mesmo. E assim é o pedal, e assim é o esporte. E eu amo churrasco, hein? Caralho. Quem não gosta? E eu gosto de churrasco assim, igual você está falando, na manha, batendo papo. E assim é o nosso pedal. É um momento muito bom, onde você vê impossíveis a todo tempo. Sabe, ver o mínimo ali, um passarinho voando, você se liberta, dá você risada, volta, você cria. Né? É muito bom. E você volta a renovar. Eu mesmo preciso ir. É muito bom. Tô pra ir, sempre alguma coisa, mas eu vou ver se eu me programo pra mandar a galera cobrar aí no próximo. Pior que eu tô no grupo dos caras lá, mano. Mas eu vou estar lá, tá sim. De espião. Tá de espião. Vejo tudo. Mas tudo para... E fica o convite aí também pro pedal, né? Quem quiser pedalar, tem o nosso grupo aí. Se você pedal quer IBP. pedalar e não tem uma turma... Exatamente. Dá uma olhada lá. É o quê? Pedal IBP? Pedal IBP. Legal. Pedal IBP, e eu costumo dizer, né, em tempo de pandemia, em tempo de doença, vamos fazer calo no pulmão aí, porque... Sim. Ajuda, comprovadamente que ajuda, né? Exatamente, a ciência fala que a probabilidade... Hoje eu estava vendo uma reportagem, sendo bem sucinto, do presidente do São Bento. 38 atletas pegaram o coronavírus, 38 assintomáticos. Pode acontecer? Diz, claro, pode acontecer, mas que nem teve o caso, o time do Santos já pegou, o Palmeiras já pegou, o Corinthians já acabou de sair da pandemia, quase todo mundo, e não teve nenhuma morte no âmbito esportivo. Você vê que é a importância de fazer o esporte. Exatamente, né? exatamente. Já é talvez se nós tivéssemos trabalhado isso há anos atrás, hoje nós estávamos colhendo o louro. O cenário dependentemente poderia ser diferente. Exatamente. De repente, independentemente não, de repente. Então fica a dica da noite aí, buscar Deus constantemente para estar sempre isso aí. Cheio e praticar um esporte que faz muito bem. É isso aí, entra lá nas redes sociais e tem muita coisa que é a Cracolândia, é comunidade, é pedal. E faça parte, não fica sozinho não. Você tá de bobeira aí, tá passando, de repente achando que tá sozinho, é uma oportunidade aí de você se juntar com uma galera massa mesmo, de verdade. Tá sozinho aí, grita pro socorro. Muitas vezes a gente culpa as outras pessoas que a gente está precisando de ajuda, mas não grita pro socorro. É isso. Como é que a ambulância corre na rua? Fazendo barulho. É isso mesmo. Porque então, sai da frente, eu preciso de socorro. É isso mesmo. Então nós somos assim, nós precisamos gritar também. Tem uma galera aí esperando você. Vai lá, com certeza. Vai ser acolhido com todo carinho. Com todo carinho, braços abertos. Eu tô falando porque eu fui assim acolhido, né? Já era da igreja e tudo mais, mas quando fui na Craco, nossa, me senti da família total, desde a primeira vez. E foi muito, muito bom mesmo. Tanto que
coisas que eu guardo até hoje na minha vida. Lembranças positivas. Depois fizemos lá a ceia na Praça da Sé, que eu estive. Fantástico. Estive presente, trabalhei ali. Fantástico. Só coisas que agregam nossas vidas. Beleza, galera? Valeu. Hamilton, queria agradecer. Valeu mesmo de coração. Você, Fernandinho. Deus te abençoe cada vez mais. Espero que você possa voltar. Tem muito mais assunto para falar. Com certeza. E que Deus te abençoe nos seus ministérios, na sua vida, na sua família, a todos Amém. aí. Beleza? Foi um prazer. Muito obrigado, Fernandinho. Obrigado Valeu. a todos. Valeu, galera. Até mais.